Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o presbítero Alexandre Martins. Vamos iniciar nossa terceira aula do nosso curso de Teologia Sistemática 1. Nós estamos aí na nossa terceira aula, que o Espírito Santo ele possa nos conduzir, ele possa nos ajudar, que nós possamos absorver de Deus tudo aquilo que ele tem reservado para nós nessas aulas. Espero que você tenha feito um bom uso das nossas últimas aulas, da nossa primeira aula falando sobre a Bíblia, da nossa última aula falando sobre o cânon das Escrituras, e nessa aula, nessa nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a inspiração bíblica. Já falamos um pouco sobre isso, já discorremos um pouco por cima sobre isso, agora vamos avançar um pouquinho mais. Lembrando que em Teologia Sistemática nós temos 5 livros, irmãos, né? Então, às vezes você está aí com uma certa ansiedade, eu gostaria de saber aquilo, eu gostaria de saber isso outro. Ainda há tempo de nós vamos chegar em todas as suas questões, todos os seus questionamentos, basta que você tenha um pouco de calma, né? Que possamos ir gradativamente, assim como o curso nos permite, né? É uma aula de apenas 20 minutos e às vezes não temos condições de aprofundar tanto assim naquilo que queremos ou que pensamos que poderíamos aprofundar, né? Mas no momento certo todos os nossos questionamentos serão sanados e com certeza Deus vai nos ajudar muito no entendimento da palavra de Deus. E agora nós vamos falar sobre a inspiração bíblica, né? Se isso realmente acontece, por que no meio teológico, nos seminários teológicos hoje isso tem deixado um pouco de lado, não tem sido assim levado tanto a sério, né? Nas nossas 2 últimas aulas eu falei muito sobre isso, né? De dentro do seminário alguns teólogos, alguns professores teólogos, eles não acreditam mais nessa inspiração bíblica, né? Eles não acreditam mais nos milagres da palavra de Deus, eles não acreditam mais nessa inerrância, nessa infalível palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos e alertas para não cairmos nesse mesmo erro. Tá bom, pessoal? Vamos iniciar nossa aula. Que você aproveite muito bem esse curso, que você aproveite muito bem essa aula e que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo assim, para que nós possamos aprender mais a palavra de Deus. O que é a inspiração bíblica, né? E aí a gente vai dar a definição etimológica. É aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Gente, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. A definição etimológica da palavra, ela já vem para poder fazer com que a gente se quebre diante de Deus, né? É aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Pensa, irmãos, né, a inspiração da Bíblia, aqueles homens sendo inspirados, Deus soprando, né, nos seus ouvidos as palavras, e a gente precisa crer nisso de todo o coração, gente. A gente precisa acreditar realmente que isso é fato, que isso é verdade, né, para a gente não cair no descrédito de que a palavra de Deus ela não é inspirada, né? A gente precisa tomar muito cuidado nisso. E quando a gente imagina o sopro de Deus, a gente imagina esse Deus falando, né, diretamente com esses homens. Nós falamos na primeira aula, nossa primeira aula lá, estudando sobre a Bíblia, nós falamos o quê? Nós falamos que Deus usou 40 homens diferentes, aproximadamente num período de 1.500 anos. Gente, se não for inspiração divina isso, eu não sei o que é. Né? Se isso não é inspiração divina, eu desconheço, porque a Bíblia ela se completa, isso é maravilhoso, né? A gente já falou aqui, aquilo que está escrito em Gênesis tem que bater com o que está escrito em qualquer outro livro da palavra de Deus, e somente pela atuação poderosa do Espírito Santo de Deus, né? E a definição etimológica vai nos dizer que é o sopro de Deus, né? A definição teológica vai dizer assim, ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados. É óbvio, gente, é óbvio que o Espírito Santo falou no coração daqueles homens, é lógico que o sopro de Deus foi de encontro com aquelas vidas, e é sensacional quando lemos a palavra de Deus, podemos entender a coerência da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia não se contradiz em nenhum momento. Às vezes nós colocamos algo errado e achamos isso, mas não, a Bíblia não se contradiz. É claro, irmãos, que dentro do nosso curso nós vamos ter, em determinado momento, a gente vai pegar uma linha teológica diferente, né? A gente vai conhecer algumas linhas teológicas que fazem algumas interpretações da palavra de Deus diferente, e isso a gente vai tentar, mas isso não tem a ver com a inspiração, isso não tem a ver com a inerrância, não, gente, isso não tem. Isso é interpretação humana. Por isso que nós precisamos o quê? Em todo momento nos recorrer ao Espírito Santo de Deus,
para que ele nos ensine a genuína e poderosa palavra de Deus. Inspiração verbal e plenária da Bíblia. Plenária, todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Irmãos, lembra quando a gente falou do cânon sagrado? A maneira que aqueles homens escolheram, as regras que eles tinham para escolher. Então, isso foi aplicado em todos os textos. Nós não podemos entender, isso aconteceu para um e não aconteceu para outro. Não, jamais isso teria acontecido. A plenária quer dizer o quê? Todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. O sopro de Deus foi dado àqueles homens e eles foram redigindo todas essas palavras, né? É maravilhoso nós pensarmos nisso, irmãos, e darmos muito crédito, acreditarmos de verdade nisso. Irmãos, e aqui vale uma ressalva para nós observarmos, nós devemos acreditar nisso de verdade. Sabe o que está acontecendo às vezes? Algumas pessoas estão pregando nos púlpitos e elas estão pregando uma coisa que elas mesmas não estão acreditando mais. E hoje esse curso de teologia sistemática, ele está ensinando para a gente que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos entender que essa inspiração, ela é real na palavra de Deus. E por que ela é verbal? Porque o Espírito Santo guiou os autores não somente quanto às ideias, não somente quanto às ideias, ele foi guiando como cada um tinha que escrever. Não, se nós observarmos bem, uma literatura diferente da outra, né, lugares diferentes do outro, povos diferentes, línguas diferentes, mas o Espírito Santo de Deus, ele foi perfeito em todos os momentos. E também quanto às palavras e mistérios e conceitos do Altíssimo. Pense, irmãos, ao sopro de Deus. Deus falando ao coração daqueles homens sendo inspirados para poder estar escrevendo. Em nenhum momento a Bíblia se contradiz, né? Repito, 1500 anos aproximadamente de um autor para o outro, né? Para poder fechar todo esse cano, né? Se a gente não crê de verdade que é esse Deus, que é esse Senhor soberano, que tem o controle nas suas mãos, realizando todas essas coisas, irmãos. Por isso vale ressaltar mais uma vez, nós precisamos continuar crendo e em momento algum deixar de acreditar na inspiração divina da palavra de Deus. A inspiração da Bíblia é única, declaração doutrinária das Assembleias de Deus do Brasil. Vamos lá? O que diz essa declaração? Diz assim: cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e normativa para a vida e o caráter cristão. Essas palavras, irmãos, está contido lá na Declaração Doutrinária das Assembleias de Deus do Brasil, né? É a Assembleia de Deus, é a instituição aceitando, é a instituição entendendo, né? E lá está cravado, lá está escrito dessa maneira: cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e normativa para a vida e o caráter cristão. Isso é de suma importância, irmãos. Se você ainda não teve, não pegou a declaração doutrinária das Assembleias de Deus para você ler, né? É muito importante que você faça isso, né? É muito importante que você faça uso dessa literatura, você leia para você entender o que a sua igreja ela aceita, o que a sua igreja ela entende que é correto, né? E essas palavras estão contidas nessa declaração doutrinária das Assembleias de Deus. E é interessante nós observarmos isso, irmãos, que demorou algum tempo para que essa declaração fosse feita, fosse aceita, né? E hoje ela está aí e você pode fazer uso dessa declaração para fundamentar ainda mais o seu entendimento, para fundamentar ainda mais os seus argumentos quanto à inspiração da palavra de Deus. Evidências da inspiração da Bíblia na vida do ser humano, na história da humanidade, na vida moral da humanidade, né? São as evidências da inspiração divina, as evidências que vão mostrar para a gente concretizar ainda mais, validar ainda mais, né, a inspiração bíblica, a inspiração divina na palavra de Deus. A inerrância da Bíblia Sagrada. O que é inerrância? Nós vamos dar para você algumas definições, comentar sobre essas definições.
Definição etimológica, não tem erro, infalível. Ponto final, não tem que discutir. Certa vez eu estava conversando com um jovem e esse jovem era muito crítico, né? E ele criticava muito algumas coisas da igreja e a gente sempre estava conversando sobre isso. Ele meio que queria entender, meio que não queria entender. Aí juntou algumas ideias que ele tinha assim um pouco diferente, até o ponto que eu estava conversando com ele, ensinando ele, conversando com ele, explicando. Aí eu cheguei e falei para ele, falei assim, você precisa primeiro você precisa acreditar. Se você não acredita nisso que está escrito, acho que a nossa conversa precisa acabar por aqui. Não, mas eu quero entender. Não, mas não é assim. Você já está. A pessoa já estava querendo colocar coisas que é impossível de dialogar. Né? Era possível de conversar. Daí ela estava querendo achar erros onde não tinha. E de uma forma muito sistemática, eu estava ali explicando, mostrando dentro da palavra de Deus. Enfim, gente, quando a pessoa não quer, não quer mesmo. Fato é que a inerrância da palavra de Deus, ela é linda. A gente vê que não há erro, não contradiz. O que a gente pode observar, algumas vezes pode acontecer certas traduções, dá uma certa confusão, mas quando a gente faz a exegese, quando a gente volta lá nos originais, a gente pode compreender e entender tudo aquilo que Deus está falando através daquele texto. A definição teológica, doutrina segundo a qual as escrituras não contêm quaisquer erros. Podemos observar que a definição etimológica para a definição teológica, ela não muda, né? É praticamente a mesma coisa, muda algumas palavras apenas, mas a importância de tudo isso é mostrar para nós, provar para nós que ela não tem erro, que ela é uma palavra que não tem erro, ela é inerrante. A inerrância quer dizer isso, não tem erro. Você pode procurar, você pode vasculhar, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um erro sequer. Tá certo? Em algumas determinadas aulas nós vamos entender assim, por que esse texto está colocado aqui? Será que esse é o lugar correto do texto? Porque parece que o contexto dele está me dizendo outra coisa. Mesmo acontecendo em certos pontos. Isso, irmãos, nós precisamos entender que ela não erra. Porque a hora que você tira esse texto daqui e coloca ele no lugar correto, você vai ver que ele se encaixa, né? E ele torna a rica ainda mais aquela passagem. Fato é que nós precisamos entender até esse ponto, irmãos, que nós precisamos entender que a Bíblia ela é inerrante, ela não contém falhas. Vamos lá para o próximo tópico, a inerrância e o grande debate teológico do século XX. Gente, como eu te falei, né, como a gente já conversou na primeira aula, na segunda aula, e vamos reforçar na terceira aula, e durante todo esse livro nós vamos estar falando sobre isso. Nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas que nós estamos lendo, com a facilidade que nós encontramos na internet para fazer uso dessa literatura. Tomem muito cuidado. Vou reforçar aqui uma recomendação que eu dei lá na primeira aula e eu acredito que você vai lembrar disso, né? Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algum questionamento que você não está conseguindo encontrar, não está conseguindo achar, eu peço que você vá no seu pastor, que você vá no seu professor de escola dominical, que você venha até nós, você pode mandar para a gente vai estar conversando, a gente vai estar tentando entender o que não pode, o que você não pode, como um estudante inicial de teologia, eu tenho uma dúvida sobre tal coisa. Aí eu vou lá na internet, caço na internet, não faça isso, meu irmão, não faça. Procure seu pastor, procure seu professor de escola dominical, procure pessoas dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, que podem te dar subsídio, que podem te ajudar, né? Pode procurar a mim também, eu vou estar te ajudando. O que você não pode é sair pesquisando, porque você vai ter um sério problema. E é isso que nós vamos estar comentando agora, né? Porque com a chegada de certas correntes teológicas, isso tem aumentado e muito. Declaração de Chicago. Eruditos de várias confissões cristãs se reuniram na cidade de Chicago para discutir a inerrância da palavra de Deus. Gente, eu não consigo entender, de verdade, não consigo entender como pode pessoas no século XX querer se reunir para discutir a inerrância da palavra de Deus. Sabe, foge do meu entendimento, foge do que eu posso imaginar, o que esses homens estão querendo, o que esses homens estão pensando, né?
A gente tem aí, é só você ler a história da igreja, né? Sou apaixonado por história da igreja. É só você voltar para a história da igreja e você vai entender, você vai compreender, saber que não tem como, por mais que você procure, por mais que você queira, né, encontrar erros na palavra de Deus. Você pode não aceitar, a pessoa pode não querer, é um direito que ela tem, né, de não querer, de não aceitar a palavra de Deus. Mas aí encontrar erros é um pouco demais. E aí fazer uma declaração, fazer é onde eruditos, pessoas inteligentíssimas vão se reunir para poder observar, se discutir sobre a inerrância da palavra de Deus, é perca de tempo. A palavra de Deus é inerrante, ela é infalível, ela é soberana e completa palavra de Deus. A coerência da inerrância, né? Os mais duros questionamentos, justamente por ser absoluta e inquestionável. Pode vir o questionamento que for. A arqueologia está aí mostrando, provando. Nós vemos na primeira aula, quando nós falamos da Bíblia, né, uma pedra que os arqueólogos encontraram lá com uma passagem bíblica, né, mostrando, comprovando, né, mostrando a verdade da palavra de Deus. Questionamentos vão aparecer? Não tem problema, podem aparecer. A Bíblia responde todas elas. Se você tem uma pergunta, se você tem um questionamento, você pode ficar tranquilo. A Bíblia, ela vai te responder. Pode acontecer que pessoas não queiram responder para você. Pode ser que pessoas não encontrem a resposta, mas que a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, ela tem. Isso eu te garanto. Tá bom? Que você possa entender isso, que você possa reconhecer isso. E com o nosso curso, com o aprofundado do nosso curso, você vai fazer entender de uma maneira muito fácil tudo isso, de você reconhecer, né, que a palavra de Deus ela responde todas as questões, ela responde todos os questionamentos. Em relação à filosofia, gente, a filosofia é muito bom. A filosofia ela veio para contribuir. Tem algumas pessoas que entendem que a filosofia veio para quebrar tudo, estragar tudo. Não, a filosofia ela veio para contribuir, sim, né? A filosofia ela busca a verdade, ela questiona a verdade. Gente, e pode buscar a verdade, pode questionar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Em relação à filosofia, ela não vai de encontro à verdade filosófica, pois ela supera até a filosofia. É o que eu acabei de dizer, gente. É o que eu acabei de dizer. A filosofia questiona a verdade, a filosofia vai questionar, querer saber, para ela, todas as respostas, ela quer de uma forma desesperada achar a verdade em tudo isso. Na palavra de Deus, eu te garanto que ela vai encontrar. Porque a palavra de Deus, ela é absoluta e ela é a verdade. Em relação à ciência, a inerrância bíblica é aceita como algo plenamente crível e coerente pela verdadeira ciência. Nós estamos conversando aqui, é que nós estamos comentando aqui. Todos esses campos, todas essas linhas, elas chegam na palavra de Deus, elas se rendem à palavra de Deus. Elas se rendem à palavra de Deus porque elas começam a pesquisar, começam a entrar dentro da palavra de Deus, começam a ir na Bíblia, ela começa a ver a inspiração, começa a ver a inerrância, ela vê que ela não encontra aquilo que ela vem buscar, ela precisa se render à palavra de Deus. Por isso que é muito importante, né? E assim, a filosofia reconhece isso, a ciência reconhece isso, né? Assim, às vezes a gente quer dar descrédito para isso, não há necessidade. Basta apenas que você tenha seu coração sendo sincero, mantenha seu coração sendo sincero para a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai fazer revelar grandes verdades aí no seu coração. Em relação à arqueologia, a arqueologia vem reafirmando ainda mais a inerrância da Bíblia. Irmãos, eu assisti um documentário, né, falando sobre as 10 pragas do Egito, porque eles queriam provar de qualquer maneira que aquelas pragas do Egito não foram apenas, não foi algo sobrenatural, que Deus, por a sua potente mão, fez aquilo. Eles queriam, de uma certa maneira, que a ciência explicasse aquilo, que a arqueologia explicasse aquilo. E com isso eles inventaram tanta coisa, colocaram, vão dizer que há rodas dentro do mar,
encontraram rodas dentro do mar, tudo isso é mentira. Se você viu algum comentário sobre isso, aquilo é falso, já foi comprovado que é falso. Por quê? Porque a arqueologia ela vem reafirmando e comprovando todo momento a inerrância bíblica. Ela vem mostrar pra gente que a Bíblia não tem falha nenhuma. Ela vem mostrar pra gente que a Bíblia ela é perfeita, não há incoerências, não vai se encontrar incoerência. E cada vez que o homem tenta caminhar por esse lado, a arqueologia, um achado é descoberto aqui, outro ali, outro acolá, e assim ela vem reafirmando a sua inerrância e mostrando que ela realmente não tem falha. A inerrância bíblica é absoluta, inerrância plena. Não existe meia inerrância. Ou a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, ou é a errante e falível palavra do homem. Eu fico com a primeira. Né? A Bíblia ela é inerrante e infalível palavra de Deus. O testemunho do Antigo Testamento, né, ele mostra isso para a gente. Lendo a Bíblia com sinceridade e singeleza de coração, convence-nos de imediato. Ela é de fato a inspirada e inerrante palavra de Deus. Lembra, irmãos, lá na primeira aula, onde eu falei sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Novo não veio anular o Antigo, né? O Novo ele veio para reafirmar o Antigo e os dois testamentos se unem. Isso é inerrante. Isso é mostrar que ela não tem falha. Né? A infabilidade da Bíblia. Né? O que é infabilidade? Algo que jamais pode falhar. Não falha. A Bíblia não falha. É o que eu acabei de falar. Um vai contribuindo com o outro, um texto contribui com o outro, um texto ajuda o outro, né? Não tem falhas, não tem incoerências. Né? Isso é a infabilidade. Né? Jamais vai encontrar alguma falha na palavra de Deus. A Bíblia dá testemunho da sua infabilidade, né? A gente pode olhar a história de Moisés, a história de Daniel, o Senhor Jesus, Lucas, todos esses textos vai mostrar pra gente, né? É a Bíblia dando testemunho dessa infabilidade, né? E dentro dos seminários, como é que fica essa história de ser infalível? Dentro do seminário já muda um pouco essa conversa. Não que a Bíblia dentro do seminário passa a ter falhas, não é isso. É que as pessoas, né? Assim, por ser pessoas influentes no meio, por ser professores, grandes teólogos, doutores, são chamados de doutores, mas que essas pessoas elas encontram dentro dos seminários motivos pelas quais elas vão entender que há certas falhas, e com isso tem feito um estrago gigantesco. Mas louvamos a Deus, glorificamos a Deus, porque Deus tem levantado novas pessoas, novos teólogos, pessoas com a cabeça totalmente do bem para poder fazer o ensino e o uso da Sagrada Escritura. Dentro dos seminários, a infabilidade é ensinada ao passo que somente tem crescido no Brasil. Isso é fato, gente. Isso é fato. Nós temos aqui na cidade de Pindamonhangaba uma faculdade que tem crescido muito, tem crescido demais o curso teológico dentro dela. Né? E isso comprova realmente o que esse tópico está dizendo. Né? Ensinada ao passo que somente tem crescido no Brasil. E eu glorifico e exalto a Deus por isso. Antigamente, irmãos, era a condição de se chegar a um estudo, até um estudo à distância, não existia. Né? O que as pessoas tinham era a escola dominical ou alguma coisa assim. Agora, um curso teológico como vocês têm hoje, né? Era coisa impossível há alguns anos atrás. E hoje estamos nós aqui conversando, estamos nós aqui aprendendo da palavra de Deus, estamos nós aqui podendo conhecer os mistérios de Deus através desse curso que vem para poder nos ensinar. Mostrar para nós que a palavra de Deus ela é inerrante, né? Ela não tem falhas, ela é soberana e ela é completa, palavra de Deus. Irmãos, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, até o nosso próximo encontro, que você possa observar tudo, que você possa ler de novo, que você possa ver esse vídeo de novo e que você venha crescer muito aí no Senhor. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.